Clicar no mouse, digitar algumas palavras, ver uma imagem aparecer na tela. São ações que a gente faz, sei lá, milhares de vezes por dia sem nem pensar. Parecem instantâneas, né? Mas e se eu te dissesse que cada uma delas dispara uma jornada assim incrível? Hoje a gente vai bancar os detetives e seguir o rastro de um único clique. Uma ação de milissegundos que vai nos levar por uma viagem ao centro do sistema operacional, descendo por camadas de software até chegar no silício, no hardware mesmo, para entender a engenharia invisível que faz nosso mundo digital funcionar. O nosso caso de hoje é o software de entrada e saída, ou EAS. É a parte do sistema operacional que gerencia toda a comunicação entre o cérebro do computador e o mundo lá fora. E para ter uma ideia da dimensão disso, aqui vai um dado que me deixou, assim, de queixo caído. Num sistema como o Linux, o código dedicado só para esses drivers de dispositivos pode chegar a 60% de todo o código do núcleo. 60%, isso é gigantesco. É um número que choca, né? Mas ele revela o verdadeiro desafio de um sistema operacional. Não é só gerenciar o processador ou a memória. O grande quebra-cabeça é lidar com a anarquia do mundo dos periféricos. Pensa comigo, um teclado envia uns poucos bytes por segundo. Um SSD moderno transfere bilhões de bytes por segundo. Uma placa de rede envia pacotes de tamanhos completamente diferentes. Cada um tem uma velocidade, um ritmo, uma língua própria. Para a coisa não virar um caos total, a única saída é ter uma arquitetura de software super organizada, em camadas. E é por essas camadas que a nossa investigação vai passar hoje. Ok, então a gente tem esse caos de dispositivos, cada um gritando na sua própria língua, e o sistema operacional precisa ser o maestro dessa orquestra meio desafinada. Como essas camadas colocam ordem na casa? Por onde a gente começa a descer? A gente começa pela fundação. A melhor analogia é a de um prédio. No térreo, no nível mais baixo, está o hardware. Puro e simples. Os dispositivos físicos, discos, teclados, placas de rede, seus controladores, que são os chips nas interfaces SATA ou USB, que fazem a primeira ponte. Esse é o nosso nível 1. Certo, o chão de fábrica. E qual é a primeira camada de software que a gente encontra logo acima dele? No nível 2, subindo um andar, a gente encontra os famosos drivers de dispositivos. Eles rodam no coração do sistema operacional, no núcleo, e são a parte mais específica de toda essa estrutura. O driver é tipo o tradutor juramentado que sabe falar a língua exata daquele hardware específico. O material que a gente está usando cita um exemplo ótimo, o driver RTL8100CL da Realtek. Ele só serve para uma família de placas de rede daquele fabricante. Se você tiver uma placa da Intel, ele é completamente inútil. Essa ideia de um tradutor para cada dispositivo faz todo sentido, mas me parece que isso cria um problema de escala. O sistema operacional precisaria saber como gerenciar milhares de tradutores diferentes para cada tarefa, não? Como ele resolve essa complexidade? Não vira um novo tipo de caos? Pergunta perfeita. E a resposta está no próximo andar, o nível 3, a interface genérica de dispositivos. O nome já entrega o jogo, né? É uma camada de abstração. A função dela é criar uma interface padrão para dispositivos que fazem coisas parecidas. Por exemplo, ela cria um conceito de dispositivo de rede genérico. Com isso, o resto do sistema operacional não precisa saber se você tem uma placa Wi-Fi da Realtek ou uma Ethernet da Intel. Ele só fala com essa interface genérica dizendo, envie estes dados. A interface genérica e o driver específico, lá embaixo, que se virem para fazer a mágica acontecer. Ah, genial! Então o sistema operacional passa a lidar com categorias, não com indivíduos. Ele não precisa mais saber o nome de todo mundo, só precisa saber que existe um gerente de rede, um gerente de discos, e assim por diante. Mas essa estrutura em camadas, com toda essa abstração, não gera uma perda de performance? Não seria mais rápido, sei lá, em casos críticos, uma aplicação falar mais diretamente com o hardware? É o clássico dilema entre organização e velocidade. Sim, cada camada adiciona uma pequena sobrecarga, um pedágio.
mas o ganho em flexibilidade e manutenção é imensurável. Sem essa estrutura, cada vez que um novo modelo de mouse fosse lançado, você talvez precisasse atualizar seu navegador de internet para ele saber como conversar com um mouse novo. Nossa, seria um pesadelo. Total. A abstração permite que o ecossistema de hardware evolua sem quebrar todo o software que roda em cima. Faz todo sentido. E acima dessa camada dos gerentes genéricos, o que a gente encontra? No nível 4, temos as abstrações superiores. São serviços ainda mais inteligentes que usam as interfaces genéricas como base. O exemplo clássico é o sistema de arquivos, como o ST4 do Linux ou o NTFS do Windows. Ele usa a interface de disco genérica para criar toda a estrutura de arquivos e pastas que a gente conhece. O disco rígido em si não faz a menor ideia do que é um arquivo, ele só entende de blocos de dados. Quem cria essa mágica é o sistema de arquivos. O mesmo vale para o protocolo TCP/IP, que usa a interface de rede genérica para garantir que seus dados cheguem sem erros do outro lado do mundo. E, finalmente, na cobertura desse prédio, é onde a gente mora, certo? O nosso andar. Exatamente. O nível 5 é o nível de usuário. É onde rodam os aplicativos. O navegador, o editor de texto, o seu jogo. Quando um desses programas quer salvar um arquivo, ele não fala com o disco. Ele faz uma chamada de sistema, uma syscall, que é basicamente um pedido formal ao sistema operacional. Por favor, abra o arquivo meudocumento.txt e escreva isso aqui. E aí, esse pedido começa a sua jornada para baixo, descendo por todas as camadas que a gente descreveu, até o comando chegar lá no hardware. Certo. Então o sistema agrupa os dispositivos em categorias genéricas para simplificar a vida. Eu entendi o fluxo contínuo de um teclado que vai mandando letra por letra como se fosse um rio. Mas isso não funcionaria para um HD, onde eu preciso pular diretamente para um arquivo que está, sei lá, no meio do disco. Como o sistema lida com esse tipo de acesso aleatório? Ótima observação. Isso nos leva a como essas famílias de dispositivos são formalmente classificadas. Em sistemas como o Unix, que são a base do Linux e do macOS, existem 4 grandes classes. A primeira é que você descreveu: dispositivos orientados a caracteres. A transferência byte a byte, sequencial. É um fluxo contínuo. Teclado, mouse, portas seriais. Eles vivem aqui. Não dá para voltar e mudar um caractere que já foi enviado. Ok. E o HD? Já o HD se encaixa na segunda família, que é o oposto. Dispositivos orientados a blocos. Aqui, a comunicação é feita em blocos de dados de tamanho fixo, como se fossem páginas de um livro. E o ponto crucial é que esses blocos são endereçáveis. Você pode dar uma ordem direta. Leia o bloco número 5832, ou escreva no bloco 10.240. Todos os dispositivos de armazenamento, como HDs, SSDs e pendrives, pertencem a essa classe. E a rede? Onde ela se encaixa? Parece um pouco dos dois mundos. É exatamente isso. A terceira classe são os dispositivos de rede. Eles são um híbrido. A comunicação é feita em pacotes, que são blocos de dados de tamanho variável. Mas a entrega é sequencial, como nos dispositivos de caracteres. Você dispara um pacote na rede e não tem mais controle sobre ele. Placas Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, todas estão aqui. E sobrou uma, a quarta classe. O que seria? A última é a dos dispositivos gráficos. Eles são uma categoria especial simplesmente pela demanda absurda por desempenho. Renderizar uma cena de um jogo em tempo real exige uma troca de dados gigantesca. A solução aqui é uma área de memória compartilhada entre o processador e a placa de vídeo, chamada de frame buffer. O processador literalmente desenha a próxima imagem nessa memória e a placa de vídeo a lê de lá para exibir na tela. É uma comunicação muito mais direta, mediada por bibliotecas super otimizadas como o Direx no Windows ou o DRI no Linux. Mas e os outros trecos que a gente conecta no computador? Uma interface de áudio para gravar música, um receptor de GPS. Eles não se encaixam perfeitamente nessas caixas. O sistema cria novas categorias para eles. Depende da filosofia do sistema. O Windows, por exemplo, tende a criar novas categorias mais específicas. Já os sistemas da família Unix, como o Linux, tentam ser mais minimalistas e adaptar esses dispositivos às classes que já existem.
O caso do áudio é um exemplo fantástico dessa elegância. No Linux, um dispositivo de áudio é tratado como um dispositivo orientado a caracteres, Sério? como um teclado. Exato. A aplicação simplesmente envia um fluxo contínuo e gigante de bytes. O driver, lá na ponta, sabe que aquela sequência de bytes representa um som no formato PCM e a converte em áudio nos alto-falantes. É uma solução brilhante que reaproveita uma abstração que já existia. Ok, a arquitetura está clara. Mas agora eu quero ir mais fundo. No nível mais baixo dessa conversa, como o driver e o hardware trocam informações de fato? Como o driver sabe que o hardware terminou uma tarefa ou que tem dados novos para ele? Bom, essa conversa pode acontecer de 3 maneiras, que vão da mais primitiva e ineficiente até a mais sofisticada. A primeira estratégia é a interação controlada por programa, mais conhecida como polling ou varredura. Polling. O nome me soa como alguém muito ansioso e impaciente. E é exatamente essa a ideia. Imagine que o driver é uma criança no banco de trás do carro perguntando sem parar: já chegamos? E agora? Já chegamos? O driver envia um comando para o hardware e fica num looping infinito perguntando ao dispositivo: você já terminou? É o que chamamos de espera ocupada. O processador fica 100% do tempo dele ocupado só nessa tarefa inútil de perguntar, sem fazer mais nada produtivo. Que desperdício de tempo de processador. Isso ainda é usado em algum lugar hoje em dia? É, extremamente ineficiente. Eu lembro de depurar um sistema lá nos anos 90, onde um driver de mouse mal escrito usava polling de forma agressiva. O resultado? Sempre que você movia o mouse, o sistema inteiro engasgava. Nossa. Porque o processador parava tudo só para ver para onde o cursor estava indo. Foi uma lição dolorosa sobre por que essa abordagem é terrível para sistemas modernos. Hoje, ela só é vista em sistemas embarcados muito simples, onde o processador não tem mais nada para fazer mesmo. Certo. Então, qual é a abordagem mais inteligente? É a segunda estratégia, a interação controlada por eventos, ou, mais comumente, por interrupções. Aqui, a filosofia é: não nos ligue, nós ligaremos para você. O driver envia o comando ao dispositivo e, em vez de ficar esperando, ele libera o processador para cuidar de outras tarefas. E como ele sabe quando a tarefa terminou? Quando o dispositivo conclui o trabalho, ele envia um sinal elétrico direto para o processador. Esse sinal é a famosa interrupção, ou IRQ. Assim que recebe esse sinal, o processador para o que estiver fazendo na hora, executa uma pequena rotina de código para tratar aquele evento, o Interrupt Handler, e só então avisa a tarefa original que o dado dela está pronto. Isso deixa o processador livre para ser útil na maior parte do tempo. Isso já parece muito mais eficiente. Mas e para tarefas gigantescas, como copiar um arquivo de vídeo de vários gigabytes de um SSD para a memória? Mesmo que seja via interrupções, o processador ainda teria que mover cada byte, certo? Isso ainda parece muito trabalho. Exato. E é aí que entra a terceira e mais poderosa estratégia, a que torna a computação moderna possível: o acesso direto à memória, o famoso DMA. Com o DMA, o processador delega completamente a transferência. Existe um chip especializado na placa-mãe, o controlador DMA, que foi feito só para isso. O processador simplesmente diz para ele: controlador, mova 10 GB do endereço X do SSD para o endereço Y da memória. Quando terminar, me avise. Ah, então é por isso que meu jogo não trava quando estou baixando uma atualização gigante em segundo plano? Quem faz o trabalho sujo de mover os dados da placa de rede para a memória é esse tal de controlador DMA e não o processador principal. DMA é o que permite a multitarefa real como a conhecemos. Sem ele, assistir a um vídeo em 4K enquanto um download acontece seria impossível. O mouse travaria a cada segundo. Quando a transferência inteira termina, o controlador DMA gera uma única interrupção para o processador, dizendo missão cumprida. O processador fica livre o tempo todo. A única nuance, assim, é que programar o DMA tem um pequeno custo. Para transferir só alguns bytes, às vezes é mais rápido o próprio processador fazer o trabalho. Mas para qualquer volume de dados significativo, o DMA é rei. Certo. Então as interrupções são a cola que une tudo isso de forma eficiente. Mas você disse que um sistema pode receber centenas, talvez milhares de interrupções por segundo. Um clique, uma tecla, um pacote de rede, um dado lido do disco.
Como o sistema operacional não enlouquece com esse dilúvio de sinais chegando ao mesmo tempo sem travar? O que é fascinante aqui é a elegância da solução. O grande problema é que a rotina que trata uma interrupção, o handler, precisa ser absurdamente rápida. Durante a execução dela, o sistema geralmente desabilita novas interrupções para não criar condições de corrida e outras complicações, sabe? Se essa rotina demorar muito, o sistema pode perder eventos importantes. Imagina perder um pacote de rede crucial porque o sistema estava ocupado demais processando o movimento do seu mouse? Seria um desastre. Como se resolve esse impasse? A solução é dividir o trabalho em dois. Quando uma interrupção chega, ela dispara o que chamamos de tratador primário, ou top half. Ele é executado imediatamente com as outras interrupções pausadas e faz o mínimo do mínimo. Reconhece o evento, copia os dados essenciais para uma área segura e agenda o resto do trabalho para ser feito depois. É uma operação que dura microsegundos. Entendi. É como uma triagem de emergência num pronto-socorro. A primeira equipe só estabiliza o paciente, estanca o sangramento e depois o encaminha para a cirurgia. A cirurgia complexa fica para depois, garantindo que o pronto-socorro nunca feche para novas emergências. É essa a ideia. A sua analogia é perfeita. Não poderia ter descrito melhor. A cirurgia complexa é feita pelo tratador secundário, o bottom half. Ele roda um pouquinho depois, como uma tarefa normal do sistema, mas com alta prioridade. Ele quem faz o processamento pesado. Essa divisão garante que o sistema esteja sempre pronto para a próxima interrupção, mantendo tudo responsivo. E esse conceito de 2 níveis é tão fundamental que todo sistema operacional moderno o implementa. Só muda o nome. O Linux chama de Top Bottom Half e Tasklets, o Windows usa ISRDPC, e o Solaris e macOS usam as Interrupted Threads. A filosofia é a mesma. Então, o que tudo isso significa? Nossa investigação começou com um simples clique do mouse e nos levou a uma jornada profunda. A gente seguiu o sinal elétrico do hardware, subindo pelas camadas do software, dos drivers super específicos para as interfaces genéricas. E vimos as estratégias que o sistema usa, polling, interrupções e DMA, para fazer tudo funcionar de forma tão fluida que a gente nem percebe. Exato. Se tem uma ideia para levar daqui, é esta. É essa arquitetura em camadas, cheia de abstrações, que dá aos computadores sua incrível flexibilidade. É o que permite que uma nova placa de vídeo, um SSD revolucionário, seja lançado e simplesmente funcione no seu computador, sem que o Windows ou o Linux precisem ser reescritos do zero. É um equilíbrio delicado e genial entre especificidade dos drivers lá na fundação e a generalidade das abstrações nos andares de cima. Isso nos deixa com uma última pulga atrás da orelha para reflexão. Como vimos, os drivers são códigos, muitas vezes escritos por terceiros, por fabricantes de hardware do mundo todo. E esse código roda com privilégio máximo, no coração do sistema operacional, com acesso irrestrito a absolutamente tudo. Então a pergunta que fica é, considerando isso, qual é o verdadeiro balanço entre a conveniência de poder conectar qualquer dispositivo ao nosso computador e o risco de segurança e estabilidade que cada um desses pedaços de código de terceiros representa?